No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E aquela lembrancinha para você, né? No site você pode assistir em casa, você pode assistir no seu smartphone, no seu tablet. Você já baixou o aplicativo da Boas Novas? Olha, o aplicativo, além de assistir a nossa programação, você vai ter uma série de informações, notícias da Boas Novas e você pode estar muito mais conectado com tudo aquilo que a gente faz. A Boas Novas, ela está sempre preocupada em oferecer para você uma programação de qualidade, uma programação que, mesmo não falando de Jesus, ela vai trazer até você conceitos que são inspiradores, conceitos que são orientadores, conceitos que ajudam sempre a gente a ter uma vida melhor. Porque, na verdade, é isso que Jesus quer para a gente, né? Que a gente tenha uma vida plena e abundante, uma vida bacana, uma vida feliz. Ele tem um propósito de felicidade para todos nós. E nós é que muitas vezes nos desviamos dele. Mas a Boas Novas é assim, uma programação que 24 horas por dia transmite Jesus e chega aí pertinho de você, podendo abençoar a sua vida. E a Boas Novas consegue fazer isso porque ela não trabalha sozinha, nem poderia, né? Ela tem um exército de pessoas que ajudam a cumprir os seus desafios, que são os nossos queridos semeadores de Boas Novas, e que a gente faz questão de a cada dia aqui, no início desse programa, registrar e agradecer. Não consigo, sabe? Eu posso até dizer, hoje eu não vou falar, mas chega aqui, não tem jeito. Eu tenho que dizer muito obrigada, semeador, porque você faz toda a diferença, porque você marca a presença, você sabe que a Boas Novas precisa de você e você contribui. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de ser um semeador, nós queremos desafiar você aqui. Abençoe também outras vidas. Você que se sente abençoado, seja um semeador. Liga agora 2126300 ou entra no nosso site no www.boasnovas.tv e vem você também ser um semeador. O que nós podemos dizer é que o Senhor abençoe a sua vida. O que nós podemos reforçar para você é que quando você toma essa decisão, você também está cumprindo o ID de Jesus, de ir por toda a terra pregando as boas novas de Cristo. E que esse próprio Senhor que nos deu essa ordem, Ele possa abençoar a sua vida, querido semeador. Vai agora, liga 2126300 ou entra no nosso site e vem fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Obrigada, muito obrigada a todos vocês, semeadores ou não, mas que estão conosco a cada dia, participando conosco na nossa programação. No Cabeça para Cima de hoje, a gente traz mais um daqueles temas que são para a nossa reflexão. A adolescência, ela é, sem dúvida nenhuma, uma fase completamente diferenciada na vida do ser humano. Uma fase em que passamos por muitas mudanças, são muitos hormônios, muitas escolhas a serem feitas. E, na verdade, durante essa fase, pelos mais diferentes motivos, via de regra, o adolescente, ele não consegue aceitar a si mesmo. E aí fica a pergunta, como é que essa não aceitação reverbera? Em que isso implica na vida desse adolescente, na adolescência e no momento seguinte? Como lidar com esse momento de tantas transformações? E talvez mais importante, ou tão importante quanto isso tudo, é como ajudar o adolescente a ter uma boa autoestima. É a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça para Cima. Vamos conversar com você sobre autoestima na adolescência. Começamos com o nosso informativo e um time especial nos espera para o debate. Cerca de 21 milhões de brasileiros têm entre 12 e 18 anos, o que equivale a 11% da população nacional. São meninos e meninas que vivem uma fase de grandes transformações físicas e psicológicas. Os adolescentes passam por mudanças hormonais, uma verdadeira metamorfose. Nas meninas, na puberdade, vem o aumento dos seios e o início dos ciclos menstruais. Por exemplo, nos garotos, crescem mais pelos no corpo, a voz muda e a massa muscular aumenta. Encarar tudo isso em tão pouco tempo não é fácil.
Assim, o adolescente apresenta dificuldade em reconhecer o seu próprio corpo. Algumas inseguranças com relação à imagem podem contribuir para abalar a autoestima. A solução é encontrar grupos nos quais o adolescente se reconheça. Portanto, é nessa fase que o jovem precisa de apoio e da presença constante da família para estabelecer uma boa autoestima. Pois é, né? A gente vai estar aí falando sobre autoestima na adolescência, um aspecto que é fundamental, porque uma autoestima que ela não seja adequada pode trazer muitos problemas, não só na fase da adolescência, mas ter reverberação assim por toda a vidinha desse adolescente, né? Pode fazer com que ele não se encontre na fase adulta e é importante que a gente possa ajudá-lo a vencer essa fase. Autoestima na adolescência. Para falar sobre esse tema, a gente tem um time especial aqui no estúdio. Recebemos o pastor Alexandre Vilauba, o pastor Alexandre, que é também pastor da Igreja Batista em Soledad, em Minas Gerais, e ele é psicólogo. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente, participando do Cabeça para Cima. Celeste, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre nós, sobre Amém. essa audiência seleta da TV Boas Novas. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui e nossa intenção é contribuir de alguma maneira para que lá na ponta os nossos ouvintes possam ser instruídos e dúvidas sejam elucidadas. Muito Verdade, obrigado. pastor. É muito importante tê-lo aqui como pastor, como psicólogo, até para nos ajudar a entender nessas todas as diferenças que acontecem nessa fase dos adolescentes, viu? Obrigada mesmo. Também conosco a Cristiane Queiroz. A Cristiane, ela é missionária e ela trabalha com evangelismo criativo e estratégico e ela também coordena o Instituto Bíblico Logos. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Para nos ajudar a debater sobre esse tema, Cristiane. Eu que agradeço, mais uma vez, o convite. É sempre um prazer estar aqui. É um programa muito querido e que eu espero que possamos contribuir, né? Para tantos pais, tantos adolescentes, a passar por essa fase desafiadora. Pois é, né? Às vezes o pessoal até começa a falar no chamado aborrecente, e não tem nada de aborrecente, né? Já é um primeiro errozinho que a gente comete aí, às vezes de forma despretensiosa, mas que não é bacana a gente falar, né? Eles são adoráveis, com certeza são. Verdade. Completa o nosso time de hoje, Adilson Carlos, que também é pastor da Assembleia de Deus em Gato Preto, em São João do Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Também pastor, professor de teologia, não é isso? Isso. E você também é escritor, não é? Isso, escritor na área de família e sempre também temos abordado a questão dos adolescentes, que é fantástico isso. Acho que falar sobre a adolescência é algo lindo, maravilhoso, porque é aquela fase intermediária que nós, adultos, que já passamos por isso, não conseguimos compreender, por isso que usamos até um termo preconceituoso, né? Aborrecente, mas é uma fase linda, que deve ser aproveitada, inclusive os pais devem fazer com que essa fase seja feliz para eles. Então, também é um prazer estar aqui, eu acho que vai ser legal esse tema. Pois é, e você acabou de colocar uma coisa assim que é muito interessante mesmo, né? Porque nós passamos, todos nós vivemos essa crise da adolescência, essa coisa de encontrar a si mesmo, né? Toda essa história, mas quando a gente passa dela, a gente esquece. E aí, quando os filhos estão vivendo nesse momento, ai meu Deus, às vezes nos falta sabedoria, nos falta compreensão para lidar com um momento tão especial da vida, né? E que ninguém escapa dele, Pastor Alexandre, você que é psicólogo, a gente já falou um pouquinho, né? Uma fase diferenciada, uma fase de transformação. Por que a autoestima ela é tão fundamental nessa fase? Veja, Celeste, eu penso que a primeira dificuldade, ou a fase que essa dificuldade em relacionada à autoestima começa a se evidenciar, na verdade, ela tem um começo, um início bem precoce, na verdade, na infância. Na maneira como a família, como os pais ou como seus cuidadores exploram a riqueza que cada ser humano traz dentro de si. Então, tem famílias que são extremamente protetoras, outras que são bem imponentes, né, bem rígidas na sua criação e na sua maneira de lidar com esse ser, com essa criança.
isso de alguma maneira acaba afetando, né, acaba contribuindo para a formação da personalidade, consequentemente também para a autovaloração, ou seja, para a autoestima desse indivíduo. Na adolescência a gente tem uma situação mais pontual porque realmente é uma fase onde todas as transformações estão acontecendo. Na verdade, começa na puberdade, que é a idade mais ou menos ali de 11 a 14 anos, onde essas transformações biopsicossociais estão acontecendo. O nome é difícil, mas é bem fácil de se entender. Transformações físicas estão acontecendo. E essas transformações, elas começam pelas extremidades do corpo. Então você vê, a criança esse indivíduo que até então tinha um corpo infantil, onde tudo era muito bonitinho, onde o carinho, o afeto dos pais era muito intenso, ela agora começa a se olhar no espelho e ver que muita coisa está mudando com ela. Então, os dedos estão esticando, as pernas, os braços, a orelha, a cabeça é a última parte que se desenvolve, então a cabeça ela fica pequenininha mesmo em relação ao tronco. Então ele se vê agora como, entre aspas, um ser extraterrestre. Então isso já começa a afetar, né, essa autoimagem dele. Além disso, também tem as mudanças que a gente chama de mudanças cognitivas. Ou seja, o pensamento desse indivíduo ele também começa a mudar. Então ele começa a explorar, ele começa então a descobrir um poder, entre aspas, que ele não tinha ainda, porque até então o pensamento dele era um pensamento muito concreto, né? Muito real, muito objetivo. Mas agora ele tem um pensamento que dá margens à imaginação, é um pensamento hipotético. É por isso que a gente costuma dizer que nessa fase álcool e adolescência não combinam, porque ele já tem uma predisposição para a síndrome do super-herói, e se ele está sob efeito de álcool, aí que a coisa piora mesmo. Essa sensação de superpotência aumenta absurdamente. Então, sem querer lhe cortar, pastor, mas é esse momento em que aquela criança que, via de regra, aceitava até todas as colocações dos pais, agora começa a questionar, nem tudo é assim. E aí isso também causa um impacto, né? Os pais começam... Perfeito. Até esses pais que na imagem dele eram pais perfeitos, ele agora começa, por causa dessa capacidade cognitiva, de pensamento, né, ele começa a questionar até a própria postura dos pais. Né, e ele começa a ver que os pais não são tão perfeitos como até então ele acreditava que era. E, além dessa transformação do pensamento, né, a cognição, também tem a transformação social. Porque agora a sociedade também começa a cobrar desse novo ser, né, desse indivíduo nessa fase, posturas que muitas vezes se conflitam, porque a sociedade e os próprios pais ora exigem dele um comportamento infantil, né? Ora exigem dele um comportamento de adulto. Então, todas essas transformações e todas essas relações geram nesse indivíduo um boom de conflito. Né? Um boom de conflito muito grande. Os pais que pegavam essa criança e colocavam no colo, já não bota mais. Ele nem quer, né? Não sou mais criança. Como é que é? Mas, psicologicamente, nós pais também criamos um certo bloqueio. Você não pega mais sua filha que você pegava e colocava no colo, porque não coloca mais, porque culturalmente isso não seria muito plausível. É lógico que isso é uma questão cultural, uma questão que nós próprios vamos criando os preconceitos, as barreiras, mas veja, na cabeça desse indivíduo tudo isso está misturado. Né? Então ele olha para todas essas mudanças e para essa repugnância, né, entre aspas, dos pais, da sociedade, etc., associada ao modo de criação que ele teve, que muitas vezes não explorou a autoestima dele, já é um passo para que ele caia no buraco e para que ele caia numa autodepreciação ou numa autoimagem distorcida sobre si. A gente pode dizer que, na verdade, a autoestima ela veio sendo formada em todo o período, até mesmo da infância, mas agora é na adolescência que esse indivíduo meio que tem um contato mais real com isso, né? E ele pode vir forte ou ele pode estar aí desestruturado e não saber muito bem lidar com as emoções. Não aconteceu naquele momento, né? Já veio de antes, essa preparação já veio de antes, né? Eu já preciso dar minha primeira paradinha aqui, fazer o nosso primeiro intervalo, e eu quero voltar a entender com vocês quais são os fatores mais prejudiciais dessa autoestima baixa. O que isso provoca nesse adolescente? Quais são as maiores dificuldades? Especialmente vocês que têm lidado com adolescentes e podem compartilhar com a gente esse tipo de visão. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima.